para início da nossa reflexão nesta hora, João capítulo 6, o verso 38, neste Evangelho de João capítulo 6, o verso 38, dentre aquele sermão, aquela declaração de Jesus que ele é o pão da vida, ele falou a razão de vir a nós. Ele disse, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E o Senhor Jesus consagrou-se para fazer a vontade do Pai. Compare esse texto com Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Esse capítulo em que o autor fala do sacrifício de Jesus, sacrifício permanente, que não se repete, sacrifício perfeito. Dando testemunho acerca de Jesus, no verso 5, ele diz, por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, eu disse, eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. E ele repete isso no verso 9, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Citando o Salmo 40, esse texto é atribuído ao Senhor Jesus, e é acerca disso que vamos pensar nesta hora. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, ilumine o nosso entendimento. Tua palavra é inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Agora precisamos da iluminação dele, para entendermos aqui os ensinamentos, os chamamentos, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta noite. Oramos no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe o seu coração com a sua palavra. Muito bem, estamos numa série nova chamada Evangelho Puro. Em tempo de tanta contaminação, tanta desconfiança da palavra de Deus, tanto evangelho estranho, tanta mensagem torta, até inverídica, tanta heresia, nós precisamos firmar-nos a fé no evangelho puro do nosso Senhor Jesus Cristo. E já falamos alguma coisa acerca disso. A primeira mensagem foi o que é o evangelho, respondemos isso a partir lá de João 3, encontro de Jesus com Nicodemos. Depois falamos sobre o evangelho puro exige adoração verdadeira. Discorremos sobre o que é adoração verdadeira e outras coisas. Na semana passada vimos que o evangelho puro confronta as pessoas com o seu pecado. E hoje vamos pensar, o evangelho puro requer vida consagrada, consagração, estar dispostos até ao sacrifício. Muitos não estão dispostos ao sacrifício no meio da cristandade, mas evangelho, viver Cristo, seguir os ensinamentos de Jesus, representar o reino aqui vai implicar em sacrifício, sim. Mas que ninguém fique preocupado com isso, você vai ter força, porque a força não está em nós, vem do Senhor, para fazer a vontade do Pai, o poder vem dele. Assim o Senhor Jesus nos falou, ele deu exemplo na sua própria vida. Ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, e implicou para ele o sacrifício da vida dele na cruz. Vida consagrada. Lemos então esse texto de Mateus 6,38, em que Jesus conscientemente declara que veio fazer a vontade do Pai. E o escritor aos Hebreus que deu esse testemunho maravilhoso acerca do Senhor Jesus. Até um corpo foi providenciado para o Filho de Deus vir a nós. E sabemos que esse corpo, humanamente falando, nós identificamos ele como o de Jesus de Nazaré. Aquele que cantamos aqui, uma das músicas tão dinâmicas, né? Tem um termo que vamos ver hoje, que lembra, não é a mesma coisa, mas lembra. Existe o Galileu, existe o Nazireu. O que é o Nazireu? Vamos ver daqui a pouco, porque eu quero nessa noite aproveitar o Dia das Mães, que celebramos hoje no nosso Brasil, fazer uso de uma anônima mulher, esposa e mãe. Anônima.
ou seja, não sabemos o nome dela, mas vemos a atuação dela. E vamos aproveitar essa oportunidade e vamos ver com ela e com o filho dela o que é vida consagrada e as implicações disso. Eu estou falando de Juízes, capítulo 13, texto que lemos ontem na leitura temática anual da Bíblia, que muitos aqui fazem. E lá no livro de Juízes, capítulo 13, vemos lá um dos juízes. Na verdade, Sansão, já estou até dizendo acerca de quem se trata. Sansão, ele não foi como os outros juízes. Ele não agiu conduzindo o povo, ou um exército do povo de Deus, para lutar contra os seus inimigos. Ele agiu sozinho e com motivações que não eram as melhores. Mas ainda assim Deus usou aquele homem para livrar o povo de Israel que gemia debaixo da influência, dominação, perturbação dos filisteus. Um povo que por muitos e muitos anos foi uma pedra no sapato do povo de Israel, naquela região da terra prometida. Então, lá em Juízes capítulo 13, veja comigo, quero fazer a conexão desse texto, do exemplo da mãe de Sansão, não sabemos o nome, com aquilo que lemos acerca de Jesus. Diz o verso 1 do capítulo 13 de Juízes, que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja esposa era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Essa expressão você já leu algumas vezes na Bíblia, inclusive quando se faz menção de alguns personagens bem conhecidos como os patriarcas, né? Ficará grávida, mesmo sendo estéril, porque Deus tem propósito, e aquele que se consagra, Deus cumpre os seus propósitos, e é maravilhoso, é muito honroso Deus cumprir os propósitos dele usando a nossa pequenina, frágil e imperfeita vida. Mas a mensagem do anjo à mulher de Manoá, que seria mãe do Sansão, no verso 4 diz: por isso, tenha cuidado, e não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, o menino será nazireu. Não vá confundir com o nazareno nem o galileu, né? Nazireu era um voto de consagração de vida, e o texto vai explicar isso. Diz aqui que o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher, ao ouvir isso, ter essa experiência, ela foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava, porém ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, por isso não beba vinho, nem beba bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Veja aqui a postura dessa mulher. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: meu Senhor, peço que o homem de Deus, que enviaste, venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Bela oração, né? Depois, vemos aqui no verso 9, Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém, Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia ao seu marido. Ela lhe disse: eis que apareceu-me aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que veio falar com esta mulher? Ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Buscar a Deus e buscar de Deus como criar filhos. Que belo exemplo para esse casal. E o anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher
deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira. Olha aqui as regras para o nazireu, aqui nesse caso. Para a vida consagrada para aquele propósito. Nada que proceda da videira. Não deve beber vinho forte, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Afinal de contas, quem estaria sendo consagrado a Deus? Tanto a mãe quanto o filho. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-me convidá-lo a ficar conosco, queremos preparar um cabrito para você. O anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida, mas se você preparar um holocausto, faça-o e ofereça-o ao Senhor. E assim, queridos, o texto vai dizer que Manoá fez isso, preparou aquilo e dedicou aquilo em holocausto ao Senhor. Lá no verso 19 fala acerca disso. No 20, aconteceu que enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: veja só o discernimento dessa mulher. Como é importante esse papel desta mulher junto ao seu marido. E ela argumentou: se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois, a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, em Maanedã, entre Zorá e Estaol, região onde os midianitas ameaçavam o povo de Israel. Essa cena é muito conhecida, maravilhosa, bela, e a gente vê aqui uma mulher anônima, mas com um papel maravilhoso. Um filho que Deus daria com um propósito divino para abençoar o seu próprio povo. Será se esse menino, ao ser homem, vai cumprir o propósito de Deus? Vocês conhecem a história. Deixe-me prender um pouco mais na mulher. O famoso da história aqui é Sansão. Mas essa mulher, para mim, se destaca lindamente. Essa história da mãe de Sansão, a mulher de Manoá, nos ensina sobre vida consagrada. O que é essencial no evangelho puro, vida consagrada. Como Jesus se consagrou para fazer a vontade do Pai, os seus seguidores devem fazê-lo. Mas no Antigo Testamento já vemos isso de maneira lindamente mostrada nesta mulher, que foi mãe. Então a esposa de Manoá e mãe de Sansão consagrou-se a Deus. E ela teve, destaco aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, ela teve a alegria de participar dos propósitos de Deus. Quem se consagra a Deus, consagra a sua vida a Deus, tem a honra, o privilégio de participar dos propósitos de Deus. Participa de um projeto maravilhoso e lindo. Eu não só recebo as bênçãos, mas eu participo. Participar daquilo que Deus está fazendo como instrumento dele. Queridos, que coisa maravilhosa e honrosa. O anjo do Senhor apareceu especificamente para ela. Foi primeiro a ela, não foi primeiro a Manoá. Foi primeiro a ela. Como que Deus vai trabalhando, demonstrando, ensinando que Ele é um Deus de justiça e nós precisamos valorizar de maneira como Deus nos ensina a vida das mulheres. Sejam meninas, sejam moças, sejam mulheres solteiras, sejam mulheres casadas e mães. Deus trabalha de forma esplendidamente, perfeita e amorosamente, queridos. O anjo do Senhor apareceu a ela, era estéril, e agora, como que Deus vai usar essa mulher com um propósito tão grandioso de livrar o povo de Israel daquela opressão dos povos inimigos, violentos, filisteus, covardes? Não deveria existir aquele povo, mas Deus disse: vocês expulsem eles. E a uns Deus mandou aniquilem. Mas o povo, na sua grande maioria, as tribos, não fizeram cabalmente o que Deus pediu. E depois receberam as consequências dos seus
dos seus atos falhos. Mas aqui está essa mulher, estéril. Ela teria um filho, conforme você ouviu aí na história. A notícia: teria um filho a quem Deus usaria para libertar o seu povo, conforme vemos no verso 5. O propósito de Deus em dar um filho àquela mulher é porque aquele filho também seria consagrado a Deus, e Deus traria livramento àquela geração dos inimigos que oprimiam. Vejam, a semelhança disso, podemos citar Jesus, a quem um anjo apareceu e também disse, tanto a Maria quanto a José: olha, botem o nome dele de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o povo dos seus pecados. E Jesus assim fez, consagrando-se inteiramente para aquele propósito de salvação. Sansão é um tipo, uma sombra muito imperfeita do que Jesus faria por todos nós de forma perfeita. Mas esta mulher entrou na história com a consagração da sua vida àquele chamamento. Ela também, de alguma forma, participaria desse voto de consagração, o nazireu. O nazireu era o homem que fazia isso, mas ela também aceitou, porque o filho já seria consagrado ao Senhor desde o seu ventre, à medida que ela também apresentasse a sua vida em consagração ao Senhor. Sim, queridos, participar dos propósitos de Deus requer vida consagrada. Você já recebeu alguma missão muito honrosa? Às vezes essas coisas começam lá no tempo de escola. No meu tempo era assim, tinha o chamado representante de classe, coisa honrosa, né? Aqueles que eram os alunos da pá virada, ficavam assim: olha lá o dedo duro, né? Assim que falavam da gente: olha lá o dedo duro. Mas aquele que era escolhido por um tempo, se sentia assim, mais honrado que os demais, né? Porque ou a professora ou o professor escolhia aquele que tinha mais habilidade, um certo domínio natural, ou aquele que era mais bagunceiro, para ele aprender a lidar com certas situações difíceis, aprender a responsabilidade. Mas a coisa começa às vezes até antes, lá naquelas primeiras classes das escolas, seja de alfabetização, as primeiras classes, quando a professora diz: você vai ser o meu ajudante de classe hoje, vai distribuir as folhas, apagar o quadro. O menino fica todo feliz, não é assim, professora? Ele fica todo feliz. Ele está participando de alguma coisa grande para ele. Queridos, com Deus é assim, com os propósitos de Deus. Imagina você ser escolhido para uma missão especial. E todos nós temos o chamado de Deus para uma missão especial. E o Evangelho puro nos fala que o reino de Deus está entre nós, e participar desse reino e servir esse reino é honroso, mas isso requer vida consagrada. O voto de Nazireu, que está aqui mencionado, para o caso de Sansão, seria desde a gestação. A mãe já não devia fazer uso de nada que fosse derivado da videira. Não deveria tomar o vinho e alguns derivados que poderiam ter ali da videira, mas o menino deveria ser criado debaixo desse voto o tempo todo, toda a sua vida. Existia o voto de Nazireu que poderia durar 3 anos, e depois daquele período, aquele que fez o voto ao Senhor de vida consagrada, raparia a sua cabeça, isso está no livro lá da lei, do Pentateuco, deveria pegar aquele cabelo cortado, queimá-lo no altar de Deus, aí encerraria o seu voto. Mas com Sansão seria diferente, seria a vida toda, desde a gestação, abstinência total de álcool e de fruto da videira, não cortar o cabelo como uma forma de demonstrar humilhação, humildade, aceitando então um voto, e não tocar coisa imunda, por exemplo, não tocar em um animal morto. Ele deveria então se separar de certas coisas para viver a vida consagrada. É bom fazer uma referência aqui, aplicando às mães. Toda mãe participa, é participante dos propósitos de Deus. Em que sentido? Pois o Senhor deseja que uma nova geração seja formada, geração nova que o tema. E a mãe tem papel fundamental nisso, pela sua influência e presença integral junto aos filhos. Normalmente quem ensina as coisas primeiras é a mãe, enquanto o pai e o marido está trabalhando, está ocupado com outras coisas, normalmente é a mãe.
Eu sei que há exceções. Pais, não fiquem com ciúmes, mas normalmente é a mãe que vai contar aquela história, que vai fazer algum trabalhinho, que vai ensinar as histórias da Bíblia. Que as mães têm essa habilidade, né, de contar história com graça, com amor. Homens também fazem isso, mas o contato mais próximo, nos primeiros anos, é da mãe com o filho. E eu vejo aí o propósito de Deus participando, ou chamando as mulheres para participar. E o propósito de Deus é uma nova geração temente a Ele. E como as mães têm uma influência sobre os filhos nessa fase. Isso não quer dizer que os homens e os pais devem ficar de fora. Não, isso é com a mãe, é a mãe das crianças, é a mãe dos meninos. Não, é todos nós. Até porque a gestação acontece no ventre da mulher. E ali, muita coisa acontece que nós, os homens, nem imaginamos. É uma conversa, é uma canção. Eu fico só imaginando, conjecturando. É o carinho. Vocês já fazem parte de um projeto divino, maravilhoso, que inclui encaminhar os seus filhos ao Senhor desde cedo. Então esta mulher, porque consagrou a sua vida àquele chamado que Deus fizera a ela, ela teve a alegria de participar do projeto de Deus. Eu sei que muitas mães ficam muito emocionadas e felizes quando vem a formatura dos filhos, né? Acontece desde aquelas formaturas lá nas classes iniciais da escola, né? As mães até choram. Imagina quando chega a formação lá na faculdade e ficam pensando quanto esforço eu fiz, quantas orações, quanto custo, quanto investimento. É maravilhoso isso. E aí o filho se desenvolve na carreira, forma família. É uma alegria muito grande. De uma maneira muito mais elevada, participar dos propósitos de Deus, encaminhando os filhos no caminho de Deus. Isso é uma alegria que não tem preço. Essa mulher teve essa alegria. Eu sei que você conhece o final da história, a maioria das pessoas, mas vamos chegar lá. Mas nesse momento inicial, até que ele foi homem feito e começou a tomar as suas decisões, aquela mulher participou de um grande projeto e se alegrava nisso. E eu vou mostrar no momento seguinte que ela viveu a vida consagrada o tempo todo pelas atitudes dela. E quero mencionar então em segundo lugar que essa mulher anônima, mas importante, ela nos ensina que a santificação é uma escolha, que faz da vida consagrada um estilo de vida que agrada a Deus. Um estilo de vida que agrada a Deus. Hoje há pessoas que vivem um estilo de vida que agradam ao pai, o namorado, a namorada, um cantor, um artista, alguém que se destaca. Não vou nem mencionar, só de passagem aqui, esses artistas que vêm de fora, como as pessoas estão dispostas até a morrer, a se sacrificar, e fazem questão de se vestir igual, penteado igual, um estilo de vida que não agrada a Deus em nada, porque aquilo se transforma até numa idolatria. Mas a santificação, a vida consagrada, é uma escolha e isso agrada a Deus. Essa deveria ser a preocupação de todos nós, todo ser humano. Veja os conselhos dessa mãe ao seu filho. Sansão cresceu. O Espírito Santo, diz aí o texto, você viu comigo, no último versículo do capítulo 13, diz que ele então cresceu, o Senhor o abençoou. Então aquela mãe foi bem-sucedida enquanto teve influência sobre o filho. O Espírito Santo do Senhor começou a agir nele. Mas ele começou a tomar suas decisões, achou-se independente. Versos 14 e 16 vai agora se prender em Sansão e nas escolhas que ele fez. Mas em algum momento vemos essa mãe e essa mulher firme ainda no seu propósito de ter vida consagrada. Sansão começa a andar onde não deveria, deixa de permanecer fiel entre o seu povo, vai caminhar na terra entre aqueles que são
ímpios, não temem a Deus, e começa o seu coração a ser atraído por mulheres dentre os ímpios. Gostou de uma moça do povo inimigo, dos filisteus, e disse: olha, tem uma moça em Timna, lugar lá do povo estrangeiro, eu quero ela como mulher. Vejam só no capítulo 14, o verso 3, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você estivesse ir a procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos, aqueles que não têm aliança com Deus? Aquilo que nós chamamos de casamento misto, né? O conselho dessa mulher demonstra que ela vivia vida consagrada. Vida consagrada a Deus era o seu estilo de vida. Ela escolheu isso. E ela está aconselhando o seu filho: meu filho, não vai por esse caminho. Permaneça com sua vida consagrada. Esse é o conselho dela, que prova a vida consagrada. O nazireado, a que Sansão deveria ter como seu estilo de vida, era um modelo de santificação e consagração pessoal. Volto a dizer, a consagração do filho começou na vida da mãe. A santificação dos nossos filhos começa com a nossa consagração a Deus. A referência mais próxima dos filhos está onde? Em casa. E aí, com aquelas perguntas provocativas, você aponta o caminho para os seus filhos com uma vida consagrada? Seus filhos veem você orando, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Seus filhos veem você servindo ao Senhor, ao reino de Deus. Seus filhos veem em você, a imagem de Jesus, a beleza e o caráter de Cristo. Essas coisas são importantes, porque o propósito de Deus é uma geração nova, temente a Ele, e os primeiros responsáveis por isso são os pais. E essa mulher, mãe anônima, mas mãe que vive vida consagrada, ela continua com o seu exemplo para nós. Temos aqui o ensinamento, em terceiro lugar, que a vida consagrada ocupa-se em honrar primeiramente a Deus. Honrar a Deus sobre todas as coisas. E isso é responsabilidade individual. Honrar a Deus, escolha pessoal, responsabilidade individual. A mãe de Sansão honrou a Deus, mas Sansão escolheu não viver a vida que honra a Deus. E a mãe não teve nada com isso. A decisão de seguir ou não a lei de Deus é algo pessoal. A mãe de Sansão fez essa decisão e o filho não. Vou me prender um pouco mais em Sansão. É necessário fazer isso. Sansão desprezou o voto de vida consagrada. Nosso hábito no meio das igrejas evangélicas, de uma forma geral, e particularmente batista, algumas evangélicas batizam crianças. Não entro nesse mérito, mas nós temos como hábito, na igreja batista, se os pais quiserem, consagrar a criança a Deus. Apresenta num culto, como já fizemos muitas vezes, apresentamos a criança ao Senhor, oramos e pedimos pela criança e pelos pais, vida consagrada. Vai chegar o momento que aquela criança vai poder chegar ao discernimento entre o certo e o errado, e vai entender o Evangelho, e vai escolher se vai seguir a Jesus ou não, amar a Jesus ou não. É decisão pessoal. Esta mulher escolheu bem, o seu filho não escolheu honrar a Deus com a sua vida. O voto de Nazireu foi desprezado. Desprezar o voto de Nazireu era desprezar a consagração que deveria fazer da sua vida. Ele contaminou-se, porque ele teve contato com um cadáver. É o fato do leão, que está aí mais adiante, no capítulo 14. Ele contaminou-se porque ele promoveu um banquete de casamento que nem foi consumado. Foi uma tristeza, foi derrotado até no seu primeiro casamento, que nem foi consumado. A sua noiva foi dada ao padrinho dele. E depois houve uma tragédia que não vou mencionar aqui, você já deve ter lido, ou então pode ler no capítulo 14, 15, tem os detalhes aí. Mas ele se contaminou participando de um banquete, e um banquete naquela época durava 7 dias, banquete de casamento, e num banquete, naquela época, entre os filisteus, tinha ali muita bebida alcoólica.
Ele foi quebrando, então, o voto de vida consagrada. Se contaminou, ou uniu-se a mulheres ímpias, inclusive com uma prostituta, como diz aí mais adiante. Ele buscou também vingança pessoal, e não os propósitos divinos. Deus não o levantou para promover vingança, Deus o promoveu para livrar o povo de Israel da opressão dos midianitas, não para vingar-se pessoalmente. Ele viveu em imoralidade, foi indiferente para com a espiritualidade, porque ele contou o segredo da sua força, a sua espiritualidade foi então perdida quando ele quebrou o terceiro pacto do nazireado, não cortar o cabelo. Ele não valorizou sua espiritualidade e contou aquele segredo. Arriscou-se muitas vezes, andando próximo, em situações limítrofes de pecar. A gente é orientado pela palavra de Deus a fugir do pecado, fugir até da aparência do pecado, vê o mal ali, mas dá a meia volta, ou vira para a direita ou para a esquerda, mas ele andava na linha, por isso ele se enfiava no meio dos filisteus, no meio dos povos sem aliança com Deus, correndo risco desnecessário. E numa dessas aí, onde é que ele vai passar? Numa vinha. Ora, ele não devia fazer uso de vinho, nem bebida forte, ele vai logo passar onde tinha a vinha, e ali na vinha ele vai encontrar o quê? Um leão. Ele vai matar aquele leão, um leão novo, com a sua força, a força que o Senhor lhe deu, e depois ele volta àquele mesmo lugar, transgride novamente, ou se expõe a erro, e ele vai achar ali o cadáver do leão, e vai tocar nele, e tirar mel que estava no cadáver, ele vai comer e vai dar para os seus pais. Veja como ele viveu uma vida sem nenhum compromisso com vida consagrada. Quebrou tudo aquilo que estava fazendo parte do voto do nazireado. Assim, queridos, ele foi responsável por não honrar a Deus. E sua mãe não teve nada a ver com isso. É importante esclarecer isso. Chega um momento que a gente vai entender claramente, sem poder fazer quase nada. A vida consagrada implica em honrar a Deus, e isso é uma decisão pessoal. Não obrigamos mais os filhos decidem por si. Quando são pequeninos, insistimos, levamos, vamos à EBD, vamos à Escola Bíblica de Fé, levamos à célula, levamos ao culto, ao ministério infantil, levamos aos retiros, os filhos vão com a gente, nós os levamos. Ensinamos a orar, ora pela refeição, vamos agradecer a Deus a bênção porque você passou de série, passou de ano, mas chega um momento que a gente não pode mais ter essa influência sobre os filhos, eles são responsáveis. Fica o ensinamento para todos nós, não só mães ou filhos, todos nós. Pode parecer, o pecado pode parecer doce como um mel, como foi no episódio em que ele come do mel tirado de um cadáver, de um leão morto. Pode parecer que o pecado seja doce como o mel, mas ao final torna-se amargo. Então, cuidado com as doçuras oferecidas pelo mundo caído. Temos que até dizer isso para os filhos. Lambuzar-se irresponsavelmente torna o indivíduo responsável pelas consequências que virão. Ter como propósito honrar a Deus a todo tempo e em tudo, livra-nos de enrascadas, de dores e de vergonhas, além de trazer bênçãos dos céus. O melhor é optar por vida consagrada que honra a Deus. Mas isso é uma decisão pessoal. Quebrar a aliança com Deus é desonra. Honrar a Deus é andar em aliança com Ele e herdar promessas grandiosas, gloriosas. Sim, queridos, honrar a Deus. Se um dos mandamentos é honrar o teu pai e a tua mãe, temos um maior que esse, que é honrar a Deus. E quem diz que honra a Deus, mas desonra pai, desonra a mãe, está quebrando tanto um quanto o outro mandamento. Sansão possuía um temperamento indomável, insaciável sede por vingança e inclinação por mulheres imorais. Isso é vida honrosa? Claro que não.
E isso em nada honrou a Deus, ele foi responsável diante de Deus por viver em desonra e quebrar a lei de Deus. E eu pergunto, você, como é o seu testemunho? Você domina o seu temperamento? Você entrega a Deus as suas causas e você descansa na justiça dele? Ou você também fica doido por uma vingança? Estes são os sentimentos que podem ocorrer em jovens, em mulheres, em homens, em pessoas de toda a idade. Mas quem toma a decisão, eu vou honrar a Deus, vai suportar, não vai pagar mal com mal, vai seguir o exemplo de Jesus, que disse, oferece a outra face, se te baterem numa, ofereça a outra. Vai buscar honrar a Deus, muitas vezes ficar quieto, morder na língua, tomar um copo de água, para não falar bobagem, e que poderá se arrepender depois. Vai buscar conselheiros, vai buscar orientação na palavra de Deus, vai pedir, Senhor, com quem eu devo casar? Quem honra a Deus, consulta a Deus, faz como Manoá e a esposa fizeram diante do anjo do Senhor. Como devemos criar esse menino? Pedir orientação a Deus. Queridos, o Evangelho requer de nós vida consagrada. Essa é a mensagem objetiva que estamos querendo falar, contando essa história, olhando para Jesus e o testemunho que o escritor aos Hebreus deu de Jesus. Nesse momento final, porque temos uma participação especial daqui a pouco das crianças, eu quero só fazer essas observações e algumas aplicações. O Evangelho puro, então, requer vida consagrada. Veja, Sansão em comparação com todos nós, cristãos, crentes em Jesus. Como é que podemos comparar nossa vida com a vida de Sansão? É que ambos nós fomos escolhidos por Deus. Temos aqui o texto que mostra que Deus chamou e escolheu Sansão, mas também ele escolheu a todos nós. Paulo vai dizer na carta aos Filipenses 1,4 que Deus nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Isso é Deus quem faz, Deus quem decide. Mas você é livre para escolher honrar a Deus ou não, mas o propósito dele é que você viva como escolhido dele. Pedro vai falar isso, 1 Pedro 2,9, e diz que Deus nos chamou para sermos sacerdócio real, nação santa, e outras coisas que você sabe lá. Em comparação, Sansão e nós, ambos somos separados por Deus, para Deus. É o nazireu de Sansão, e nós, Romanos 12, 1 e 2, quando Paulo roga, olha, apresentem suas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O testemunho de Paulo é tão lindo, queridos, permita-me ler. Ele fala disso em Gálatas capítulo 1, versos 15 e 16. Ele diz, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Então eu não fui imediatamente consultar outras pessoas. Eu simplesmente, está dizendo, eu recebi esse chamado direto do Senhor, fui chamado pelo Senhor. E ele diz que até antes da fundação do mundo, antes dele nascer, melhor dizendo, ele declarou que foi escolhido por Deus. Sim, queridos, Deus nos escolheu dentre esse mundo para em Cristo Jesus estarmos com Ele, servir a Ele. Você tem um chamado, não seja para ser mãe, e tem umas pessoas que não são mães, mas não importa se casado ou solteiro, mãe, pai ou não, todos somos chamados por Deus, queridos, para sermos dele e viver de vida consagrada, porque isso honra a Ele e nos abençoa. Você está entendendo a importância da vida consagrada? Este é o Evangelho puro. Tanto Sansão como nós, consagrados para sempre. Sansão devia viver naquele voto ao Senhor por toda a vida. Também nós, queridos, é por toda a vida. Não há férias na vida cristã, na vida espiritual, na vida que serve o reino de Deus. Não há férias, não há folga, o tempo todo. E isso não é pesado, porque o Senhor está conosco. Ele está conosco até a consumação do século. Ele está conosco do nosso lado, como aquele convite dele, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, ele está do nosso lado, e ele diz, olha, e o meu jugo não é pesado, porque ele suporta por nós, e ele caminha conosco, é para sempre. Também, tanto Sansão quanto nós, ambos devemos nos abster
diz aqui, do vinho, da vida desregrada, e, ao contrário, nos enchermos do Espírito. Voto de nazireado de Sansão, não beber vinho, nem bebida alguma com teor alcoólico. Queridos, devemos nos encher do Espírito. E não nos envolvemos em coisas que são arriscadas, nos levar a uma dissolução, viver uma vida desregada e envergonhar-nos e envergonhar o nome do Senhor a quem representamos. Efésios 5,18, Paulo fala, enchei-vos do Espírito. Sim, queridos, ambos, tanto Sansão como Nazireu e nós, somos criados e devemos aceitar as instruções do Senhor. Como devemos criar esse menino? E o anjo disse claramente, assim, assim e assim. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse, olha, batizem os que creem depois de pregarem o Evangelho. Olha, e ensinem todas as coisas. As instruções do Senhor estão na sua palavra. Na sua palavra. Devemos seguir as instruções do Senhor. Não abandonar a Bíblia, não desconfiar dela, não levantar dúvida, suspeita. É a palavra de Deus, fiel a toda prova, fiel a toda prova. Quem seguir por esse livro não erra. E a sua fé é firmada. O que é maior, a igreja ou a palavra de Deus? A palavra de Deus, mas há uma inversão aí, em um outro grupo importante, que diz, não, a igreja é maior que a palavra de Deus. É engano perigoso, que muitos estão acreditando até hoje. E aí seguem a tradição e o ensinamento de homens, mas a palavra de Deus é maior que a igreja. A igreja se guia pela palavra, e a palavra diz que nós precisamos ter vida consagrada. O nosso exemplo é perfeito, é Jesus. Como filho, cumprindo o seu propósito, ou o propósito do Pai, totalmente consagrado, ele foi visto. E fez isso para honrar e agradar o Pai. Ele é o nosso exemplo. Seja para a mãe, seja para filho, para qualquer pessoa. Sigamos o exemplo de Jesus. Para terminar, menciono esses pensamentos. Uma mãe tem a graça da maternidade, a honrosa missão de ser uma referência aos filhos. Deve primar para ter conduta santa, vida consagrada, mas não se culpar pelas escolhas dos filhos, por eles quebrarem a lei de Deus. Que o Senhor abençoe as mães e que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele conceda oportunidades, por graça e bondade, de dar aos que escolhem viver sem lei, a oportunidade de encontrarem o caminho. Que Deus nos use para isso. E que escolham, como nós, a santidade. E assim poderão cumprir, todos nós poderemos cumprir os propósitos de Deus e receber ao final a vida eterna. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a perseverar, seguindo esse evangelho puro, com vida consagrada. E se você não consagrou a sua vida, vá a Deus e clame a misericórdia dEle e o poder do sangue de Jesus. Lave-se no seu sangue e vote viver para honrar o Senhor com vida consagrada até o fim. Esta é a vontade de Deus. Você aceita? Convido você a fazer a oração, então, pessoal, em que você talvez vai dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor me aceita, mesmo sendo imperfeito. Talvez você vai querer dizer, Senhor, perdão pela minha vida de pecado, sem honra ao Senhor. Agora, eu escolho honrar o Senhor. Vou seguir a Jesus. Vou declarar Ele como meu Senhor, porque eu creio que Ele é o meu Salvador. Faça a sua oração pessoal, enquanto eu posso ajudar alguém que esteja em dificuldade. Talvez você queira dizer, Senhor Deus, sou pecador. E assim como Jesus veio para me salvar
eu correspondo a essa entrega que Ele fez por mim, entregando minha vida ao domínio, ao senhorio dEle. Aceita-me, livra-me do que me amarra, perdoa os meus pecados, até dos que não me lembro, e conduza-me neste caminho santo. Para isso eu peço o teu poder, para poder cumprir a tua vontade. Senhor, abençoa a igreja, os meus irmãos, a minha, todos nós, que de fato vivamos no Evangelho puro, testemunhando do Evangelho puro, fazendo isso de forma prática, com nossa vida consagrada ao Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.